10 coisas que podem estar acabando com os seus rins. Fica nesse vídeo até o final que eu vou contar quais são. Olá pessoal, eu sou o Dr. Roberto Galvão do canal Nefrologista, o canal de YouTube voltado para a saúde renal com foco na prevenção e que tem se tornado um serviço de utilidade pública, ajudando os nossos inscritos, tirando dúvidas e levando informação sobre saúde renal para muitas pessoas. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo e quer ajudar o nosso canal a crescer, ajude fazendo a sua inscrição, ativando o sininho das notificações e deixa já um like pra gente ir direto no assunto. Hoje é aquele tipo de vídeo que vocês adoram, que a gente vai colocar número nas coisas, de 1 a 10, vamos falar sobre 10 coisas que podem estar acabando com os rins. Número 1, abuso de anti-inflamatórios não hormonais, aqueles medicamentos baratos, acessíveis e eficazes que tem em todas as farmácias, e realmente é um tipo de droga que, quando utilizada de forma abusiva, vai causar elevação da creatinina e pode colocar os seus rins em risco. Então, se você é daquele tipo que se automedica com esse tipo de medicamento, tome muito cuidado. Número 2, abusar do saleiro. O sal de cozinha é um dos principais vilões da nossa alimentação, porque contém muito sódio, e o sódio em excesso acaba elevando os hormônios vasopressores, que são aquelas substâncias que aumentam a pressão arterial. Aumentar a pressão arterial nunca é um bom negócio para o rim, isso vai acabar contribuindo para a progressão da doença renal, elevação da creatinina, então tome muito cuidado com o sal. E se você é renal crônico, ainda por cima você tem uma restrição maior de sódio e você pode então substituir o consumo do sal de cozinha por ervas e especiarias, que são aqueles temperinhos. Como exemplo, podemos citar as gotas de limão, pedacinhos de alho, salsinha, pimenta, etc. Número 3, comer muitos alimentos processados, ou seja, industrializados. Por quê? Porque eles contêm muito sódio e fósforo, que além da elevação da pressão arterial, como eu já falei, do sódio, o fósforo contribui para a formação de cálculos renais, para a aceleração da doença renal crônica, especialmente para quem já é renal crônico. Então, comer muito fósforo também é uma coisa que pode piorar a função renal ao longo do tempo. Então, fique afastado dos alimentos industrializados. Número 4, não beber água suficiente, porque a água é o principal veículo para a eliminação de sódio e de toxinas pelos rins. Então, quanto menos água a gente toma, mais concentrada fica a urina, e isso parece prejudicar de alguma forma a função renal ao longo do tempo. E aí você está me perguntando, pô, doutor Roberto, mas quanto de água que eu posso tomar afinal? A quantidade ideal para uma pessoa aí de 70 a 80 quilos é em torno de 1,5 litro a 2 litros por dia, mas lembrando que pessoas obesas acima de 100 quilos podem precisar de mais água. Uma regrinha simples é você multiplicar por 30 o seu peso. Então, se você pesa 100 quilos, você multiplica por 30, vai dar 3.000, o que seriam 3 litros d'água por dia. Número 5, dormir mal. Por quê? Porque os rins também são regulados pelo nosso ciclo sono-vigília, então o trabalho do rim ele sofre oscilações ao longo do dia. E lembrando também que durante o sono REM, que é aquela fase do sono onde tem o maior relaxamento do organismo, ocorre uma vasodilatação. Nosso coração ele diminui a frequência cardíaca, a pressão arterial cai. É aquele momento que o nosso corpo relaxa bastante, e a pessoa que dorme muito mal, ela não chega na fase do sono REM, portanto é uma pessoa que tem uma maior predisposição à hipertensão arterial, resistência à insulina, maior tendência a ficar diabético. Enfim, dormir bem é um bom negócio. Número 6, comer muita carne. Porque a carne, após digerida, vai se transformar em diversos aminoácidos, que são substâncias que vão sobrecarregar também o trabalho dos rins. E para quem já é doente renal, além dessa sobrecarga, esses aminoácidos também podem causar acidose metabólica e aumento da geração de produtos nitrogenados, como por exemplo a ureia. Então o paciente renal crônico precisa consumir a carne de forma moderada, de preferência com uma orientação nutricional. Número 7, alimentos ricos em açúcar.
E quando a gente fala disso, a primeira coisa que vem à mente das pessoas é aquela sobremesa deliciosa, aquele refrigerante, mas precisamos lembrar que também são ricos em açúcar, aqueles pães brancos, cereais matinais e até aqueles suquinhos de fruta inocente que as pessoas tomam achando que por ser natural está tudo bem. O grande problema dos alimentos riquíssimos em açúcar é porque eles acabam induzindo a diabetes, a hipertensão e a própria obesidade, que hoje se sabe que é um fator de risco independente para a doença renal crônica. Então, tome muito cuidado também com açúcares. Número 8, fumar. Quando a gente fala em tabagismo, cigarro, as pessoas logo pensam em doenças cardíacas, como infarto, ou doenças pulmonares, como câncer de pulmão e DPLC, mas o que pouca gente sabe é que o cigarro também aumenta o risco de doença renal crônica por alterações microcirculatórias do rim, elevação da microalbuminúria, além de também aumentar o risco de câncer renal e das próprias vias urinárias. Número 9, consumo exagerado de álcool, e esse exagero é definido como 4 ou mais drinks por dia, que seriam 4 latinhas de cerveja por dia. E esse tipo de consumo aumenta o risco de doença renal crônica por conta de elevação da pressão arterial. Sim, o álcool em exagero ele causa hipertensão, por conta também da desidratação que o álcool provoca. O álcool acaba também promovendo alterações na filtração renal, além de prejudicar o fígado. E lembrando que o fígado é um órgão que trabalha em conjunto com o rim. Então é muito comum a gente encontrar pacientes com doença renal crônica e doença hepática, ambas em consequência do consumo exagerado do álcool. E número 10, ficar muito tempo sentado, que a gente chama aqui de sedentarismo. Aquela pessoa que não pratica atividades físicas, ela acaba tendo um maior risco de doença renal crônica, porque o sedentarismo acaba levando a uma elevação da pressão arterial, a uma piora do metabolismo da glicose, além da própria obesidade. Então, tudo isso em conjunto acaba elevando o risco de doença renal crônica. O antídoto para isso é você praticar atividade física regular. Então essa foi a nossa dica de hoje. Se você gostou desse conteúdo, se inscreve aqui no canal, deixa um like. Não se esquece de avisar os seus amigos, então compartilha bastante esse conteúdo em redes sociais, nos grupos de WhatsApp. Quanto mais gente receber esse conteúdo, mais gente ficando informada, é uma forma da gente prevenir doença renal crônica na população. Agradeço a atenção de todos vocês, volto em breve com um novo vídeo. Um grande abraço.